jogo do ano. É assim que muitos estão dizendo que é esse Sport e Vasco hoje, às 20h30, na Ilha do Retiro. Família, faz total sentido. Não é nenhum exagero aí do torcedor do esporte em dizer que esse jogo contra o Vasco é o jogo do ano. Porque o esporte perdendo hoje, né, decreta de vez aí a sua volta para a Série B. Né? Ganhando do Vasco, claro que dá um respiro, fica a 6 pontos do Vasco, por exemplo. Eu sei que os jogos que o esporte tem para fazer, né, jogos atrasados, é contra o Galo, é contra o Flamengo, mas né, dá uma esperança ali para o time do esporte. Então o Vasco tem que fazer a sua parte no dia de hoje e aliviar todo o coração vascaíno nesse domingão que está apreensivo com essa partida. Mas concordo com você, o Vasco tem obrigação de ganhar hoje do Sport porque tem um time melhor, mesmo jogando fora de casa. E a gente vai debater um pouco mais sobre essa partida. Eu nem ia aparecer por aqui de novo, mas o meu hater número 1 em relação a Pablo Verratti apareceu. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no nosso canal, no meu canal Vasco em Família. Ele tem 54 comentários aqui, no Vasco em Família. Veja bem, todos em relação a Pablo Verratti. Vou passar aqui alguns desses comentários, mas agora há pouco, De Aranha estava falando sobre essa partida lá na Rádio Tupi. A gente vai reagir aqui esse comentário do De Aranha para a gente debater mais um pouco sobre a provável escalação do Vasco. Também saiu a provável escalação do Sport. O treinador lá pode fazer um esquema que o Diniz fez, né, contra o Galo, né, improvisar um lateral aqui do lado esquerdo. Então tem muita resenha nesse vídeo, família. Além de falar aqui de algumas polêmicas, tá? De arbitragem. Lembra do lance do Léo Jardim contra o Internacional? Lembra do pênalti agora há pouco contra o Botafogo? Pareceu um comitê aí internacional. Tu viu? Eu nem repercuti isso aqui com vocês, que eu já sabia, né? PC e CBF, tu já sabe, lance polêmico contra o Vasco, tá certo. Já tá certo. Não, acertaram, não foi pênalti. Veja bem, olha o que aconteceu hoje no jogo contra Manchester City e Brighton da Inglaterra. Eu vou te mostrar o lance aqui e eu quero saber da onde veio esse comitê internacional, tá? Então chega aí, família, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui rapidamente da parceira do canal, que é a GoCase. Eu vou deixar aqui o nosso QR Code e também o nosso cupom. Mas eu vou simular aqui com vocês, família, ó. Tá na tela aí, entrando aqui no site da GoCase e mostrando para vocês algumas capinhas. Se liga só na qualidade, tu vai tirar onda. Tá aí, tá na tela para vocês. Bota lá a capinha Vasco. E aí, família, vários modelos, né? Você vai tirar aquela onda aí protegendo o seu celular. Tem capinha Infinity, capinha, né, anti-impacto, que vai proteger bem aí o seu telefone. É importante, né? Outro dia rachou aqui o meu telefone, eu tomei um prejuízo de 700 conto, tá? Para arrumar a tela do celular que eu gravo. Então é importante, né? Comprar a capinha, se for do time do coração do nosso Vascão, é melhor ainda, né, família vascaína? Então tá aí, ó, vou escolher a minha aqui em homenagem à minha filha, tô tentando convencer ela, tem 3 anos, eu vou conseguir, ela não vai torcer pro Fluminense não, pelo amor de Deus. E aí você escolhe, no meu caso aqui, né, Motorola, escolhe aí o seu, vê o seu modelo de telefone, tudo mais, e aí é só chegar agora e personalizar a capinha. Eu vou botar aqui o nome, Isis, deixei o número 10 porque ela é minha camisa 10, adicionar no carrinho e vai chegar ali o momento de você, né, colocar o nosso cupom. Tirei aqui a garrafinha que tava, já tá registrado aqui com o cupom Família Vasco, tirei só para mostrar aqui para vocês, coloquei novamente, ó, código do cupom, perdão, Família Vasco, é isso aí, aplicar, tá aí, entra o desconto, depois é só finalizar a compra, vá lá. Perdão, tô nervoso já pro jogo contra o Sport. Vascão, pelo amor de Deus, deixa eu falar aqui da GoCase. É isso, vai lá na GoCase, compra sua capinha, sua garrafa, tem de tudo. O site tem muita qualidade, todos os produtos da GoCase, família.
você vai tirar aquela onda, além de estar dando uma moral aqui para o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente falar desse lance polêmico aí, né, que aconteceu com o Vasco, lá no jogo contra o Internacional, né, recentemente o Diniz comentou sobre isso ali na coletiva após o jogo contra o Botafogo, né, ele até cita, acho que o PC, né, só o Flávio que não é o bobão, sei lá o termo que ele utilizou, cara, trouxa, alguma coisa assim nesse sentido, que expulsou o Léo Jardim. E aí aconteceu isso ontem. Veja bem, família, tô mostrando aí, falei certo, né, família, é o nervosismo. Vou errar direto aqui nesse vídeo, tá chegando a hora do jogo, o Thiagão tá daquele jeito. Mas tá aí, ó, ele pega a bola ali pra começar a partida, recomeçar a partida, né, 44 minutos e 16 segundos. Tá aí, olha só como ele vai colocar, quando ele vai colocar ela em jogo. 44 minutos e 47 segundos. Que é isso, né? Pelo amor de Deus. A bola tá desse lado, ele leva a bola pra lá. Tem um momento que ele tem que tirar a bola do campo, em vez de chamar um gandula pra tirar. O Daronco ainda fala, pode ir lá tirar. Tira lá. E aí ele bota a bola aqui, depois leva a bola pra lá. E aí, depois desse tempo todo, reinicia o jogo. Tomou cartão? Tomou esporro? Foi cobrado? Mas o Léo Jardim foi expulso. É a vida. Seguindo aqui pra falar, né, de outra polêmica, eu nem ia repercutir isso aqui com vocês, porque a gente já sabe. E nem ia fazer média, né? Porque eu tô falando a verdade. Você sabe muito bem. O que a gente vai falar aqui de CBF? Todo lance polêmico contra o Vasco. Perfeito. Acertado. É isso. É aquilo. Léo Jardim, atitude correta do árbitro. O pênalti não marcado a favor do Vasco. Tá correto. Não foi pênalti. E aí, a CBF inventou aqui até um comitê internacional, família. Tá aí, ó. CBF emite parecer concordando com a não marcação de pênalti no Vasco 1, Botafogo também. Se eu conseguir ler aqui, porque as letrinhas aqui, pelo amor de Deus, ó. O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. A bola bate no braço e no peito do jogador do Botafogo. A parte do braço que tem contato com a bola está à frente do corpo, sem ampliar seu espaço corporal, considerando a direção considerando a direção da bola, que não foi o que aconteceu, né? A realidade é essa. De fato, já falei isso aqui com vocês, no momento ali eu não achei pênalti, até por esse argumento aqui que eles utilizaram, né? Parece mesmo, naquele primeiro momento, que o braço está na frente do corpo, mas depois, quando você amplia ali a imagem, você consegue ver que o movimento não é assim, é assim. Então isso aqui não é um movimento natural e a bola bate aqui. Né, bate aqui, porque de repente o certo ali, né, quem joga uma bola sabe, é você tentar chegar, né, e proteger o seu rosto. Ele não faz isso, ele tira o rosto, mas deixa o braço assim, e aí eu acho que amplia e a bola bate justamente aqui, né, aqui. Isso foi pênalti. Até coloquei aqui, né, um torcedor do Botafogo concordando, né, que a arbitragem errou e foi pênalti para o Vasco. E aí eu dou importância, né, de você acompanhar alguns jogos, né. Eu tava assistindo agora o Brighton contra a Manchester City, né, e olha o pênalti que foi marcado a favor do Brighton. A gente pode dizer, não sei de onde vem aí essa comissão internacional, mas dá pra dizer que a Premier League, né, e os árbitros ali são os melhores do mundo, né? Uma das melhores arbitragens do mundo. A galera elogia muito lá, né, os árbitros ingleses. E tá aí, isso aqui foi marcado pênalti. Não sei se você estava acompanhando a partida, mas está muito claro que o lateral aqui, eu acho que ele é até brasileiro, naturalizado português, eu esqueci o nome dele. Ele vem, né, a bola é um lançamento, assim, uma bola parada, o cara escora, né, pra dentro da área, a bola ia bater no rosto dele. E aí ele faz assim com a mão. Né? Se você ver aqui a direção da bola, ia na cabeça dele, ia no rosto dele. Mas ele botou a mão assim, isso foi marcado pênalti. Isso aqui foi marcado pênalti hoje, agora há pouco. Então a CBF inventou uma comissão internacional aí, eu não sei de onde veio isso, pra validar a merda que eles fizeram. Foi pênalti, foi muito pênalti. O Vasco foi prejudicado. E aqui não foi um erro somente da arbitragem, se você não considerar isso aqui pênalti. O VAR analisou lá da Premier League, lá os árbitros ingleses, e marcou pênalti a favor do Brighton. Você pode até, de repente, é o City, né, todo poderoso. Não, foi contra o City. Isso aqui foi pênalti. Então, assim, pelo amor de Deus, CBF, eu acho que tem que partir do princípio que não é todo lance, todo erro que vocês têm que validar, não, cara. Tem que concordar, senão a arbitragem nunca vai melhorar. Foi pênalti. É um lance complicado, é um lance difícil ali pro Daronco, pode até ser, cara. Um lance muito rápido. Agora, pro VAR,
Cara, uma partida decisiva, umas quartas da Copa do Brasil, vale dinheiro, vale ano, né? A galera trabalhando muito aí, o Vasco num momento difícil, complicado. É um lance difícil, tem que analisar bem. A gente mostrou aqui, né, no outro dia, né, a imagem lá que o Fui Clear botou no Insta dele. Pô, tá claro, como é que o VAR não consegue aproximar? Que o cara abaixa o corpo pra não tomar a bolada, mas o braço tá assim. Isso aqui não é movimento natural, pô. Ele assumiu o risco. No jogo contra a LDU, o Botafogo teve um pênalti assim pra LDU, que ele abre o braço também e deram contra o Vasco, né? Infelizmente não deu. E aí o Vasco, né, acabou não conseguindo ali uma vantagem pro próximo jogo no dia 11, família. Vamos seguir a nossa resenha e pra gente focar no jogo de logo mais, queria reagir aqui com vocês, né, esse corte do De Aranha, agora há pouco lá na Super Rádio Tupi, falando dessa partida, dessa decisão. Sport contra Vasco. E aí, meu hater número 1, ele fala do Verratti. Olha só. Você vê que cada partida tem uma história. Essa que é a verdade. Por isso é que não se deve repetir o time contra adversários diferentes. A verdade pede que o técnico dance de acordo com a música. O que é isso? Vou dar um exemplo, Heraldo. O Santos jogou contra o Vasco com 4 atacantes. Ou 5, apenas com um homem no meio do campo. É curioso que o Vasco no segundo tempo, Heraldo, até os 22 minutos e meio, quando o Vasco fez o 7º gol, a cada 4 minutos e meio, o Vasco marcava um gol. Nem pelada você faz isso. Sabe por quê? A necessidade de vencer. Ao tomar o segundo gol, o que fez o Santos? Já tinha um time super ofensivo em campo. Começou a atacar que nem índio, tipo Bragantino da vida. Aí você... Na qualidade, um jogo que curiosamente o Verratti não jogou. Aí eu vou passar pro jogo de hoje. Eu vou jogar agora contra o Sport, último colocado, com apenas 10 pontos, se não me engano, virtualmente rebaixado. O empate é um desastre. Quem é que não deveria ser escalado no time do Vasco? Qualquer cego, qualquer um vai dizer, não é jogo pro Verratti. É um jogo em que o Vitória, que o Sport vai vir para dentro do Vasco de qualquer maneira, jogando em casa, e botando um time super ofensivo, cheio de atacantes, que na verdade não é assim que te faz ser mais agressivo. De repente você com mais jogadores de meio do campo, você é muito mais agressivo do que tu ter 4, 5 atacantes no time. Hoje era jogo para jogar Ryan e David, os dois jogando lá na frente, não voltando e aproveitando jogada de contra-ataque. E se por acaso o Sport meter um gol na frente, se entrincheirar dentro da área e o Vasco precisar jogar a bola para dentro da área, aí sim põe o Verratti. É por isso que eu digo, Heraldo, o Verratti, eu tiro meu chapéu para ele, é o artilheiro do Vasco, é o segundo artilheiro desse campeonato, mas ele não pode jogar todos os jogos, ele não pode jogar todos os momentos de um jogo, e aí a culpa é do técnico. É o técnico que tem que enxergar isso e ter a coragem de chegar e deixar o Verratti de fora, porque não existe dono de posição, existe circunstância no jogo que você tem que escolher a característica de cada um. O Vasco venceu por 6-0 o Santos e no jogo seguinte o Verratti até ficou no banco de reserva, mas acabou em... Aqui o Dé acabou errando, né? Ele é titular, na verdade. Ele confundiu o jogo contra o Corinthians, mas o Vasco joga contra o Juventude e o Verratti... ainda no primeiro tempo. São situações que eu não consigo entender. Será que falta peito? Será que hoje o Verratti vai ser escalado? Talvez, Heraldo, até o Vasco ganhe de 1-0 com o gol do Verratti no início do jogo. Pode acontecer. Mas não é indicado você botar o Verratti para jogar. Ele deveria ficar no banco de reserva e, se houver necessidade, entrar no segundo tempo, porque o Vasco precisa de um time com um pouco mais de velocidade. Eu acho que o Ryan e o David jogando mais solto poderiam ter muito mais proveito do que o Verratti iniciando o jogo, meu parceiro. Família, assim, para o Tiagão, De Aranha é referência, falando de Vasco, analisando o Vasco. E eu fico muito satisfeito que vem uma galera aqui que fala, aprendiz, não sabe nada, jogou aonde? De Aranha jogou bola, foi treinador. E eu tive, né, tem que falar assim, a mesma leitura que ele. Fico muito satisfeito. Hoje mais cedo, se você acompanhar o nosso vídeo, eu acho que foi hoje mais cedo. Não sei se foi o vídeo. Eu tô gravando tanto vídeo por aqui, né, família Vascaína, que eu nem me recordo quando eu falei isso. Mas falei, Vasco não tem time pra entrar da sua maneira, da sua forma.
independente do adversário. Não, você pode promover alguma mudança, algum jogador, modificar alguma característica dependendo do adversário. Foi exatamente isso que o De Aranha falou. Ele cita ali o jogo do Santos, perfeito. Um time que não tem pegada, um time que sem bola é muito lento, e o Vasco aproveitou muito bem isso, muito bem. Foi para o jogo contra o Juventude e contra o Corinthians, que pegaram, que morderam, que pressionaram, o Vasco não conseguiu andar. Então você pode sim analisar o seu adversário e propor alguma modificação. No jogo contra o Santos, não se fez necessário um jogador como Barros. Mas contra o Juventude e contra o Corinthians, pedia um jogador como Barros. E ele não teve essa leitura. Contra o Botafogo, o cara entrou ali, fez uma grande partida e fez ele enxergar equilíbrio. E ainda bem que o Barros foi muito bem. Porque de repente, se ele jogasse mal, o Diniz ia voltar a botar Nuno por ali, a botar Tietê e Jair. Independente do adversário, isso tá errado. Isso tá errado. Futebol não é só com bola. Futebol também é sem bola. E o Barros mostrou isso pro Diniz. Ganhando várias divididas, ganhando vários duelos, protegendo melhor o sistema defensivo. E agora no ponto principal ali que o De Aranha fala, né, em relação ao Verratti, eu vou aqui pro meu hater número 1. Né? Como eu disse pra vocês, 54 comentários que ele já fez aqui no canal. Todos falando do Verratti. Ele não suporta. Eu tô brincando, tá, irmão? Eu faço esse estilo aqui só pra dar uma ênfase na parada, tá? É resenha, eu amo vocês. Os vascaínos estão no meu coração, tá? Família, papo de família. Tá brigando aqui que a gente é família. Mas olha só, separei 2 aqui. Falou dos caras do Santos, mas você, Thiago, é o primeiro a queimar o pirata. Outro. Parabéns, irmão. Mais um vídeo que não falou mal do pirata. É sempre assim. Ele não entende essa questão que o De Aranha tá falando. Poxa, dependendo do jogo, eu posso sim segurar o Verratti, botar um time mais móvel, que sem bola vai conseguir ajudar mais defensivamente, com a bola vai ter a opção de contra-atacar, vai poder aproximar uma tabela, não ficar somente dependendo ali da bola aérea ou de fazer essa bola chegar no Verratti. Ele não consegue entender isso, esse meu hater aqui. Independente de qualquer coisa, pra ele, o Verratti tem que jogar. E ele acha que por esse motivo, eu não concordo com ele, eu estou perseguindo o Verratti. Já falei isso aqui diversas vezes pra ele, tô respondendo aqui agora. Você está apequenando o Vasco. Você está apequenando o Vasco. Na sua visão, você acha o Verratti mais importante até mesmo que o Vasco. Cara, o Verratti é um artilheiro, o Verratti nos ajudou em 2023, em 2024, vem ajudando esse ano, mas o Verratti não é esse jogador que você tá falando não, meu rei. Não é, ele não pode ser intocável no Vasco. Porque no dia que o Verratti for intocável no Vasco, feche as portas. Tem que fechar as portas. Caraca, no Vasco já passou Donizete, Luizão, Romário, Edmundo, Roberto, Alec Gol, que nos ajudou a ganhar a Copa do Brasil, num nível bem abaixo, mas é um centroavante qualificado. E aí você me pede pra... tá perseguindo o Verratti, que é isso? Não é assim, mano. Não é pequeno Vasco desse jeito. A gente respeita o Verratti, a gente ama o Verratti. Eu não considero ele um ídolo do Vasco, também não. Mas é um jogador que eu levo no meu coração. Porque a minha situação, a minha calvície poderia estar muito pior se não fosse ele. Vasco na segunda divisão. Ele ajudou a gente demais a chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Ele fez eu ter uma alegria que eu não tinha tanto tempo. Foi aquele jogo lá contra o Atlético Paranaense. Achou um gol no estilo dele, depois crava o pênalti que coloca a gente na semifinal. Então eu tenho o máximo respeito pelo Verratti. Mas no dia que é a gente analisar uma partida e não poder falar que o Verratti nesse jogo não vai contribuir, ele tem que jogar com qualquer adversário, independentemente do momento, da situação, ele tem que jogar. Não, velho, não concordo contigo não. Mas de forma nenhuma. Pra mim isso não entra na minha cabeça, tá? E assim, você acha que eu tô perseguindo o Verratti? Você viu aqui os comentários do De Aranha. Perfeito. E tem muita gente que concorda com essa análise do De e também a minha. O Verratti hoje, contra o Sport e contra o Botafogo, banco. Tem que ter um time mais técnico e mais ágil. Contra o Sport e contra o Botafogo. Thiago, você tá desmerecendo, você tá jogando fora. Nada disso. Se você tá tendo essa leitura, aí o problema não é comigo, com todo respeito. É você que ama demais o Verratti. Não é eu que estou perseguindo. É você que tá usando um tapa-olho. E não tá vendo isso. Só o fato dos gols e tudo mais, você não consegue enxergar que em determinados momentos você pode sim sacar o Verratti, aí o problema não é comigo. Eu não tô perseguindo ninguém. É você que tá amando demais aí o pirata. Sinceramente. E aí, só pra levantar uma outra situação em relação a isso, eu tava vendo aqui essa matéria na Super Vasco. Diante do Sport, Vasco tenta buscar seus primeiros pontos sem PH. E aí eu queria perguntar pro hater número 1 aí em relação ao Verratti. Não, ele só me critica em relação ao Verratti. Respeitosamente, por sinal. Gosto muito dos comentários dele aí. Um abraço pra ele novamente. E aí, o que a gente vai falar aqui do PH?
Você defende o PH da mesma forma que você defende o Verratti? Tá aqui, ó. Os números comprovam a importância do PH. Você gosta também do PH, como você defende o Verratti? O Vasco não pontuou no Campeonato Brasileiro sem PH. Olha isso. Olha isso. Tá aqui, ó. 3-0 contra o Corinthians, 2-1 contra o Vitória, 3-2 para o Mirassol, 2-0 para o Juventude e 3-2 para o Corinthians. Sem PH, o Vasco não pontuou. Fé. Vai dar tudo certo hoje e o Vasco vai pontuar. Vai pontuar. Mas o PH, eu venho falando isso aqui há quanto tempo? Ele é um dos principais jogadores do Vasco. Tá no meu top 3. Quanto tempo eu falo isso aqui? Quanto tempo eu tô falando isso aqui? E os números comprovam. Faz muita falta ao nosso Vasco. Se no ano passado meu ranking era Verratti, Léo Jardim e Piton, não, o PH hoje tá no meu ranking, tá no meu top 3. É um jogador importantíssimo. Vai fazer muita falta hoje. E quando joga o Puma ali, pela direita, não tem a força que o PH tem pra marcar. E aí isso só alimenta mais a minha teoria em relação a barrar o Verratti. Que aí você tem que levar um jogador mais ágil para ajudar o Pumita lá na marcação, que na minha opinião seria o Andrés Gomes, e você, né, colocaria um jogador também de mais mobilidade de centroavante, que seria o Ryan, na minha opinião. E aí, família, só pra gente levantar também a bola aqui do PH, eu tava vendo a página do Romário, né, repercutir os números do Vitinho, que acabou sendo convocado, e os números do PH são melhores, né? Em vários aspectos aqui, assistências, passes decisivos, cruzamentos. Foi o que eu falei com vocês, cara. Eu acho o PH, nesse momento, mais lateral que o Vitinho, tá? Mas o PH estava machucado, então a gente não sabe se ele poderia ser convocado, mas também pesa o fato, não posso, né, ser hipócrita nesse ponto de ter, a gente tem que ter essa avaliação também, né? O Vitinho acabou jogando jogos decisivos, Libertadores, ali, mata-mata, jogou uma Copa do Mundo, então também isso tem peso. Isso tem que ser levado em consideração. Mas acho o PH, com certeza, hoje é um dos melhores laterais do Brasil. Sem sombra de dúvida, mesmo com essa dificuldade, né, no último terço ali, de fazer o cruzamento, a tomada de decisão, ele é um dos melhores laterais do Brasil. Família, e aí para finalizar o nosso vídeo, rapidamente analisar aqui a provável escalação do Sport. Tá aí, ó, Gabriel, Rafael Thierry, Ramon, Matheus Alexandre, e isso aqui o Diniz fez, né, contra o Galo. Ele improvisou ali o Pumita de lateral esquerdo, e é o que o Sport vai fazer aqui, o Daniel Paulista, o Aderlan. A gente conhece bem o Aderlan, né? Jogamos contra ele quando ele era do RB Bragantino. Santos eu não lembro, acho que não, porque ele jogou no Santos, eu acho que na Série B. Então a gente não chegou a enfrentar ele no Santos, não. Mas é um lateral direito, né, fazendo aqui a lateral esquerda, né? Rivera e Zé Lucas, Atêncio, né, substituindo aí o Lucas Lima, e no comando de ataque, um ataque de muita intensidade, né? Mateuzinho, Léo Pereira e Derek Lacerda. Derek Lacerda, como eu disse, né, em outro vídeo, ele jogou contra a gente, né, lá no Cuiabá. Não é um centroavante de ofício, mas é esse cara, né, de explosão, de fazer facão. Ele tá ganhando a vaga do Pablo, né, que tecnicamente falando, com certeza é muito superior ao Derek Lacerda, mas o Derek Lacerda é um cara mais físico, é um cara mais rápido, então consegue fazer o esporte competir mais, podemos dizer assim, esse trio de ataque aí de mais velocidade, de mais mobilidade. Então é um jogo totalmente diferente, na minha opinião, do que foi no primeiro turno, né, porque no primeiro turno o Sport jogava com 3 volantes e na frente Lucas Lima, que não tem tanta intensidade assim, o Barleta, que é um jogador rápido, era a única válvula de escape ali do Sport, e o Pablo, que é lento. Então é um ataque totalmente diferente, família. E o nosso Vasco tá aí, Léo Jardim, Hugo Moura, Freitas, Pumita, Piton, Barros, muito titular nesse momento, Jair, Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti, família. Assim, só para pontuar aqui e finalizar esse vídeo, claro que a gente tem que ter ali uma boa partida da nossa linha de 4, mas com a ajuda do setor ofensivo, meio campo ali com Jair Barros protegendo, né, o nosso sistema defensivo, o Vasco tentando fazendo uma partida de mais intensidade, cansou, o Diniz precisa ter a leitura de trocar, de mudar, de botar perna nesse time, porque entendo, se a gente igualar a vontade do Sport, a intensidade que o Sport vai entrar em campo, a chance da gente ganhar, ela é gigante. Ela é gigante, a gente tem que competir fisicamente, porque tecnicamente falando, os nossos jogadores vão sobressair. Agora, se você não competir como foi no jogo contra o Juventude e contra o Corinthians, esquece. Esquece, a gente competiu contra o Botafogo, que é superior à Juventude, e Corinthians fez uma partida muito melhor, muito mais equilibrada. Então, nesse jogo, você tem que competir fisicamente, e aí você vai sobressair. Você tem que sobressair tecnicamente. E aí, família, é isso. Eu não sou a favor dessa escalação. Já pontuei isso aqui em vários vídeos. Então, nesse dia, nesse momento, daqui a pouco, lá na Prime Video, né, vai ser a transmissão do jogo do Vasco, às 8h30, Sport contra Vasco.
vou falar nada, tá? Vou torcer para que o Diniz esteja muito certo, né? Já falei isso aqui um outro dia. Entre a minha visão e a decisão do Diniz, tem que, né, dar certo. Tem que valer. E aí eu chego aqui, obrigado, Diniz, te amo. Ainda bem que você não me escutou e pá, não, tô brincando. É isso, família. Mas com certeza eu mudaria aqui, principalmente esse comando de ataque. Eu pouparia aqui os 2 jogadores, tá? Verratti, Nuno ou Verratti e Coutinho para essa partida contra o Sport. No meu time jogaria David e André Gomes. Até daqui a pouco no nosso pós-jogo. Fui.